Tem dias em que tudo parece pesar, não é? A mente cansada, o corpo sem energia e aquela sensação de que a vida está fugindo do controle. E o pior, parece que ninguém mais passa por isso. Afinal, ninguém compartilha suas quedas nas redes sociais, não é mesmo? Vivemos em um mundo onde fingir que está tudo bem virou o normal, enquanto por dentro sentimos que algo está fora do lugar. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa importante. Você não está quebrado. Está apenas desconectado. E isso tem solução. Quando o cansaço aperta e parece que você não vai aguentar, existe um caminho. Pare, respire, reflita e se reconecte. A filosofia estoica não promete mágica nem felicidade eterna, mas traz um lembrete poderoso. Você não controla tudo o que acontece, mas tem total controle sobre como reage. E acredite, isso muda tudo. Por isso, antes de se entregar ao desânimo, lembre-se, você não está sozinho, e muito menos acabado. Só precisa ajustar o foco e voltar a lembrar o que realmente importa. E para marcar esse momento de virada, quero que escreva nos comentários: hoje escolho ser mais forte. Essa não é só uma frase, é um compromisso com você mesmo. Um lembrete de que a força para mudar já está aí dentro. Vamos começar. 1. Como preencher o vazio que te consome por dentro? Me diz uma coisa, você já sentiu aquele vazio difícil de explicar? Mesmo cercado de distrações de trabalho, redes sociais, comida ou qualquer outra coisa, lá no fundo sobra sempre um espaço que nada parece preencher. Pode parecer que só você sente isso, mas a verdade é outra. Esse vazio é mais comum do que parece. A gente só não fala sobre ele. Então, antes de se culpar ou pensar que tem algo de errado com você, respira fundo e escuta. Você não está quebrado. Esse vazio emocional faz parte da vida de todos nós. Vivemos num mundo que nos pressiona o tempo todo. Para sermos felizes, para ter sucesso, para mostrar uma vida perfeita nas redes. E no meio disso tudo, acabamos desconectados do que realmente importa. É aí que mora o problema. A busca constante por aprovação, pelos resultados imediatos, só aumenta o vazio. Como um copo furado que nunca enche, não importa o quanto você coloque dentro. Nos disseram que deveríamos ter tudo resolvido cedo, estar sempre ocupados, sempre sorrindo. Mas quem foi que inventou essa regra? Onde está escrito que existe uma fórmula mágica para viver uma vida com sentido? O que ninguém te conta é que esse vazio pode ser um sinal, não de fracasso, mas de que você se afastou de si mesmo, das suas verdadeiras necessidades e desejos. E sabe o que é melhor? Sempre há um caminho de volta. O cansaço emocional nem sempre aparece de cara. Às vezes parece só um desgaste comum, a sensação de precisar de férias. Mas se você for honesto consigo mesmo, vai perceber quando o peso vai além disso. Alguns sinais são claros. Se sentir preso numa rotina que não te satisfaz, perder o foco, se desconectar das pessoas ao seu redor, ou até começar a achar que nada mais faz sentido. E o pior, esse vazio pode fazer você acreditar que vai ser sempre assim. Mas deixa eu te contar um segredo. Não vai. Quando sentir que não tem mais energia ou que tudo está desmoronando, lembra. Isso não é o fim. Pode ser apenas um sinal de que você precisa mudar o foco. Talvez você esteja correndo atrás de algo que nem é seu. E não, você não precisa de uma viagem épica ou de uma experiência transcendental para se reencontrar. A resposta pode estar na simplicidade. Fazer uma pausa. Silenciar o barulho de fora e escutar o que está aí dentro. Parar não é fraqueza. Parar é sabedoria. Às vezes, tudo o que você precisa são alguns minutos de silêncio para voltar a enxergar o que realmente importa. Outra coisa importante: não fuja do que sente. Evitar a dor só aumenta o vazio. Encare o desconforto. Sinta o que precisa ser sentido. Porque é só atravessando isso que você se fortalece. E se permita fazer algo por você, sem cobrança, sem o peso de ter que ser produtivo ou perfeito. Às vezes, o simples ato de fazer o que te faz bem já é o suficiente para trazer paz. E por fim, lembra daquilo que os estoicos nos ensinaram. A paz vem quando você aprende a soltar o que não pode controlar. Aceita o que está além das suas mãos e foca no que depende de você. É assim que você se liberta desse peso que só te arrasta para baixo. O vazio não é o fim do mundo, por mais que pareça. Ele só está te avisando que é hora de parar, refletir e se reconectar. Você não precisa ter todas as respostas agora. O que importa é o próximo passo. 2. Você é mais forte do que imagina. Posso te perguntar uma coisa?
Já teve aquela sensação de estar apenas existindo, como se o seu dia começasse com a cabeça no travesseiro e tudo o que você fizesse fosse esperar a hora de voltar para ele? Se sim, respira fundo, porque por mais que pareça, você não está sozinho. A verdade é que ninguém fala, mas todos nós já passamos por isso. Essa sensação de estar preso num ciclo sem saída, sem forças para continuar, carregando uma nuvem pesada na mente. Mas sabe de uma coisa? Esse vazio, por mais assustador que pareça, não é o fim. Na verdade, pode ser o começo de algo muito maior. A resiliência humana é algo extraordinário. E mesmo quando você acha que não aguenta mais, existe dentro de você uma força que talvez só esteja adormecida, esperando a hora certa para despertar. E sim, eu sei, ninguém disse que seria fácil. A vida não vem com garantias de dias ensolarados depois da tempestade. Tem dias em que tudo pesa tanto que parece impossível seguir. Mas é aí que entra o que realmente importa. Nem tudo está sob o seu controle. Mas a sua resposta, sim. A filosofia estoica lembra que o problema não são os obstáculos, e sim como escolhemos encará-los. Como Epicteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. Por isso, quando sentir que está no limite, lembra, a verdadeira batalha não está nas circunstâncias, mas dentro da sua mente. E acredite, mudar essa perspectiva pode mudar tudo. Não precisa de fórmulas mágicas ou superpoderes, só de um novo olhar. Aos poucos, as peças vão se encaixando. Mas não confunda a resiliência com fingir que está tudo bem. Não se trata de colocar uma máscara ou sorrir para esconder a dor. Ser resiliente é saber que mesmo quando tudo parece escuro, sempre existe uma faísca de luz te esperando. Histórias de superação não faltam por aí. Gente comum que, como você, já pensou em desistir, mas levantou. Pessoas que perderam tudo, enfrentaram doenças, viveram lutos profundos e ainda assim continuaram. Porque no final, a vida não é sobre não cair. É sobre como você se levanta depois de cada tombo. E se hoje o que você precisa é de um impulso, guarda isso com você. O único obstáculo entre você e o seu objetivo é você mesmo. A vida não é esperar a tempestade passar, mas aprender a dançar na chuva. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Lembra, o vazio que você sente agora não é eterno, mas a forma como você reage a ele pode mudar tudo. No fim, o que mais importa quando parece que não resta mais força é lembrar. Você não está sozinho. A resiliência mora aí dentro, mesmo quando você acha que não. E sim, a filosofia estoica pode te ajudar a enxergar tudo de um jeito diferente. Porque a paz chega quando você aceita o que não pode controlar e foca no que depende de você. Então, da próxima vez que pensar em desistir, guarda isso. O que te derruba não é o que acontece, mas como você escolhe enfrentar. O único obstáculo real é acreditar que você não pode mais. 3. Quando seus pensamentos se viram contra você. Me diz, já sentiu como se alguém tivesse desligado o interruptor dentro de você? Como se de uma hora para outra, toda a sua energia simplesmente desaparecesse, te deixando preso num mar de tristeza e cansaço sem fim? É como se a vida continuasse lá fora, mas você não tivesse forças para alcançá-la. Até o simples ato de sair da cama parece uma missão impossível. Se isso soa familiar, respira, porque você não está sozinho. E não, eu não estou aqui para repetir mais um daqueles conselhos baratos de pense positivo ou é só sorrir. A verdade vai muito além disso. Quero te falar sobre algo que pouca gente comenta, mas que faz toda a diferença. O seu diálogo interno. Aquela voz que vive na sua cabeça e muitas vezes grita mais alto que os próprios pensamentos. O que você talvez não perceba é o quanto essa voz é poderosa. Quando a tristeza e o cansaço tomam conta, é comum essa voz se transformar no seu pior inimigo. Ela começa a te sussurrar que você não vale nada, que tudo dá errado, que você não tem futuro, que a vida é um desastre. E se você não aprende a calar essa voz, ela cresce, até virar um eco constante que te puxa cada vez mais para baixo. É aí que entra o poder da regulação emocional. E sim, eu sei, não é fácil. Mas a boa notícia é que você não precisa se resignar a viver na autocompaixão ou no sofrimento constante. Os estoicos, sábios da Grécia Antiga, já falavam disso. Somos responsáveis pelos nossos pensamentos, e o que sentimos depende, em grande parte, de como interpretamos o que nos acontece. Ou seja,
É o seu diálogo interno que decide se você afunda ou se encontra uma saída. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é simples, mas poderosa. Pare. Respira. Sinta. Parece básico, mas a verdade é que a maioria de nós vive no piloto automático, correndo, se distraindo, fugindo de si mesmo, sem nem perceber o que realmente está sentindo. Fazer essa pausa é essencial. Parar para ouvir o próprio corpo e reconhecer o que está acontecendo aqui dentro. A tristeza e o cansaço nem sempre têm uma razão lógica. E muitas vezes o que a gente mais precisa é sentir, sem lutar, sem reprimir, só sentir. Porque é aí, nesse espaço de pausa, que começa a mudança de perspectiva. Uma das técnicas mais poderosas para isso é a chamada reestruturação cognitiva. Basicamente, questionar os pensamentos negativos que dominam a mente e trocar por outros mais realistas. Se sua cabeça começa a dizer, tá tudo perdido, pare e se pergunte, será que tudo mesmo está perdido? Ou eu só estou enxergando uma parte da história? Esse simples exercício tem um impacto enorme em como você se sente. A chave é aprender a observar o que se passa na sua mente, sem deixar que isso te controle. Outra ferramenta que pode te ajudar muito é a meditação. E não, você não precisa virar um monge ou passar horas em silêncio. Alguns minutos por dia já fazem diferença. Acalmam a mente e te reconectam com você mesmo. Os estoicos também falavam sobre isso, da importância de refletir todos os dias e aprender a controlar as emoções. Eles sabiam que uma mente tranquila é uma mente forte. Por isso, da próxima vez que a tristeza e o cansaço te dominarem, faz o seguinte. Primeiro, para. Não siga correndo atrás de uma felicidade que parece cada vez mais distante. Se dá esse tempo para sentir, para ouvir o que o seu corpo e a sua mente estão tentando te dizer. Depois, muda o foco. Cuida do que você está alimentando aí dentro. Modifica o seu diálogo interno, porque, no fim, o poder de mudar como você se sente está nas suas mãos. E quando o mundo parecer pesado demais, lembra, as cargas mais pesadas se tornam mais leves quando você aprende a caminhar com calma. 4. Nem sempre é sobre a grande resposta, mas sobre o próximo passo. Me conta, já teve aqueles dias em que você acorda e a primeira pergunta que surge é: pra quê? Não é só uma dúvida existencial, é quase um grito no vazio. Você se olha no espelho e, mais do que ver um rosto cansado, parece enxergar alguém que se esqueceu de quem é. A energia sumiu, a motivação evaporou, e o sentido... Bom, o sentido parece ter escorrido junto com a última chuva. Se isso já te aconteceu, respira. Porque apesar de tudo, você não está sozinho. E não, eu não tenho uma fórmula mágica para transformar sua vida em um mar de arco-íris e unicórnios. Mas tem algo que posso te contar. Os estoicos já falavam sobre tudo isso. Só faziam com um pouco mais de classe. Então, antes de correr para o Google procurando a solução perfeita, para um instante. Respira e tenta ser honesto com você mesmo. A vida nem sempre vem com um roteiro bonito e pronto para te entregar. Venderam pra gente a ideia de que tudo precisa ter um sentido profundo, quase místico. Mas será mesmo? Pensa bem. A gente cobra da vida um propósito grandioso, mas já parou para exigir isso de uma planta? Ela cresce, simplesmente cresce, sem grandes dilemas existenciais. Por que com a gente seria diferente? Os estoicos ensinavam a focar no que realmente podemos controlar, sem rodeios ou filosofias vazias. Se algo não tem solução, pronto. Não tem solução. Mas se tem, faça alguma coisa. Só não se afogue esperando respostas que talvez nunca venham. Porque, ao contrário do que muitos pensam, o propósito não cai do céu. Não vai chegar numa revelação mística no meio da madrugada ou em um e-mail prometendo mudar sua vida. O propósito, na vida real, se constrói. Pouco a pouco, todo dia. Às vezes é só continuar, mesmo quando tudo parece travado. O verdadeiro sentido não está em encontrar uma resposta final. Está em fazer de cada dia algo que tenha valor. Para você, mesmo que ninguém mais veja. Principalmente nos momentos de crise, a resposta não está nas grandes questões. Está no pequeno, no que cabe nas suas mãos agora. No que te conecta de volta com o mundo. Às vezes, o propósito do seu dia pode ser tão simples quanto se permitir sorrir de novo. Não precisa ser uma batalha épica por uma verdade universal. O verdadeiro poder está em fazer o melhor com o que você tem hoje. E o que fazer quando a tristeza e o cansaço tomam conta? Talvez a resposta não seja um grande salto, mas um pequeno ajuste. Um passo de cada vez. Primeiro,
Respira. Parece simples, mas é um começo. Quando o peso apertar, respira fundo, 5 segundos puxando o ar. Segura 5, solta 5. Repete. E vai voltando pro agora. Depois, faz algo pequeno. Tão pequeno que nem precisa pensar muito. Escreve uma lista, arruma a cama, lava o rosto. Esse pequeno ato tem um poder enorme de trazer de volta a sensação de controle. Porque no fim, são essas pequenas vitórias que vão se somando. E de repente você percebe que não está mais tão perdido. Enquanto caminha, pratica a gratidão. 3 coisas simples pelas quais você pode agradecer hoje. O café quentinho, o olhar do seu cachorro, o som da chuva. Às vezes, são só esses pequenos momentos que nos lembram que sim, vale a pena. E acima de tudo, aceita o agora. A vida não precisa ser grandiosa o tempo todo. Estar presente já é o suficiente. Se tá triste, tudo bem. Se sente um vazio, tudo bem também. Você não precisa ter tudo resolvido. Só precisa estar aqui e agora. Então, da próxima vez que tudo parecer sem sentido, lembra. A vida não é feita só de grandes revelações ou momentos épicos. É uma estrada de pequenas ações, de aceitar o que chega e ter coragem de continuar, mesmo quando tudo parece nebuloso. Os estoicos sabiam disso. Se você não pode mudar o que acontece, muda o jeito de olhar para isso. No fim, o que importa não é o destino. É o que você faz enquanto caminha. O sentido, ele não está na chegada. Ele nasce na forma como você escolhe seguir. 5. Nenhuma tempestade dura para sempre. Sabe aqueles dias em que tudo parece desmoronar e você se pergunta se merece, ao menos uma vez, um descanso do caos? Pois é. Seja bem-vindo ao clube. Os dias ruins, aqueles em que você sente que a vida está te jogando de um lado para o outro como se fosse uma bola, são inevitáveis. Mas existe algo que os grandes pensadores, como os estoicos, sempre nos lembraram. Tudo passa, inclusive a dor. E quando você entende isso, aqueles dias pesados deixam de parecer tão escuros quanto antes. A dor, seja ela física ou emocional, é como uma nuvem cinza num céu que até então estava limpo. Quando você está debaixo dela, ela parece enorme, imponente, quase o fim do mundo. Mas aqui está o segredo. Essa nuvem também se move. Nada é eterno. Nem a dor mais profunda, nem a alegria mais intensa. O que hoje te faz sentir que o mundo inteiro está contra você, amanhã pode não ter mais o mesmo peso. E se duvidar disso, pensa em quantas vezes você já acreditou que não ia sair de um buraco. E olha só, aqui está você. Sim, o sofrimento parece eterno quando estamos no meio dele. Mas ele sempre se dissolve. Às vezes em minutos, às vezes em horas, às vezes em dias. O importante é lembrar, mesmo no pior momento, que essa sensação de estar preso não dura para sempre. Quando você se sente triste, esgotado ou simplesmente fora de lugar, é o seu corpo respondendo à ansiedade, ao estresse. A mente começa a girar sem parar, procurando uma explicação lógica para tanta dor. Mas o corpo só está reagindo ao que sente. Os pensamentos se repetem, como um disco arranhado, e a energia vai embora. Por dentro, o cortisol, aquele hormônio do estresse, dispara te deixando ainda mais cansado e desmotivado. Mas isso também passa. E o melhor, tem coisas que você pode fazer para aliviar esse peso. Primeiro, lembre-se de uma coisa importante. Nem tudo o que sua mente te diz é verdade. É fácil se perder no mar de pensamentos negativos, mas pensamentos não são fatos. E é aí que a filosofia estoica faz todo sentido. Você não controla o que sente o tempo todo, mas pode escolher como vai responder a esses sentimentos. Uma das primeiras coisas que você pode fazer quando tudo parecer demais é praticar a respiração profunda. Por mais simples que pareça, ela tem um poder enorme. Acalma o corpo, reduz o cortisol e te traz de volta para o presente. E quando tudo parece fugir do controle, esse simples ato já é um grande começo. Se o peso for grande demais, faz algo pequeno. Não precisa pensar em grandes conquistas. Só toma um copo d'água, lê uma página de um livro, dá um passo. Pode parecer pouco, mas cada pequena ação te puxa um pouco mais para fora da neblina. Porque quando o desânimo é grande, qualquer vitória conta. Lembra também, o mais importante é aceitar o que você sente. Não precisa fugir da tristeza, da frustração ou do cansaço. Eles são parte da jornada. O segredo está em não se agarrar neles. Sinta, deixa fluir. E você vai ver. Essa carga começa a ficar mais leve, como uma onda que chega e passa.
Então, da próxima vez que o peso da dor te fizer pensar que não tem saída, guarda isso. É só uma fase. A vida tem o próprio ritmo. E como dizia Epicteto, o estoico, não são os eventos que nos perturbam, mas a maneira como interpretamos o que acontece. Para de dar tanta importância a esse momento difícil. Ele é passageiro, e você tem sim as ferramentas para atravessar por isso. Lembra, as nuvens sempre se dissipam, mesmo quando você duvida. E no final, tudo o que você viveu te ensina alguma coisa. A tempestade mais forte sempre tem um fim. E quando ela passa, o sol volta a brilhar ainda mais forte. 6. Pare de se cobrar e comece a se cuidar. Sabe aquela sensação de estar correndo o dia inteiro? Desde o momento em que o despertador toca até se afundar na cama à noite sem entender como terminou tão esgotado? Pois é. A verdade é que o problema não está só na falta de café, nem na vontade de dormir mais algumas horas. Existe algo mais profundo, mais sutil, que vai drenando a sua energia. E o pior, você nem percebe. Então presta atenção, porque aqui vai o segredo para começar a recuperar sua energia quando parece que não dá mais. É claro, o primeiro pensamento sempre vai para o trabalho, as tarefas, as responsabilidades. Mas será que é só isso? Pensa assim, se você fosse um carro, e não se ofenda com a comparação. O combustível seria importante, claro. Mas e as condições da estrada? E o quanto o motor já está sobrecarregado? Seu corpo e sua mente funcionam exatamente assim. O problema não é só o que você faz, mas como você tem vivido. As preocupações constantes, o estresse, a ansiedade, essa necessidade de estar sempre disponível, tudo isso vai te consumindo. Como se você estivesse carregando uma mochila cheia de pedras invisíveis que te impede de seguir leve. Agora pensa comigo. Se você estivesse treinando para uma maratona, não descansaria? Não dormiria direito entre um treino e outro? Pois é, a vida também é uma maratona. Mas a gente esquece disso. O descanso e o autocuidado não são luxo, nem preguiça. São essenciais para recarregar a energia. E não estou falando só de dormir 6 horas e dizer que está tudo certo. O descanso de verdade vai muito além do físico. Ele é emocional e mental também. Me conta, quando foi a última vez que você realmente desligou do mundo? E não vale olhar o celular enquanto vê uma série na Netflix. Estou falando de um descanso genuíno. Ler um livro sem pressa, meditar alguns minutos, ou simplesmente não fazer nada. E quer saber? Isso não vai te fazer menos produtivo. Pelo contrário, vai te devolver o que você mais precisa. Força, clareza e espaço para pensar no que realmente importa. Então, como recuperar sua energia quando se sente esgotado? A resposta está nos pequenos hábitos. Porque o poder, acredite, está nas suas mãos. Em vez de se perder nos pensamentos pesados, começa pequeno. Dá uma caminhada, se conecta com a natureza, movimenta o corpo, não para emagrecer, mas para aliviar a tensão que você acumula sem nem perceber. E se quiser trazer um pouco da filosofia para esse processo, lembra dos estoicos. A serenidade deles vinha de aceitar o que não se pode mudar e focar no que se pode controlar. Nem tudo depende de você. Mas a forma como você escolhe reagir, sim. E tem mais. Aprenda a colocar limites, porque se você deixar, o mundo te consome. As pessoas podem esperar, mas o seu bem-estar não. Comece a praticar um não firme. Priorize o que importa. Essa é uma das formas mais poderosas e sutil de começar a recuperar sua energia. Lembra sempre, a vida não é uma corrida. E às vezes o que você mais precisa é parar, respirar e descansar, para só então seguir. Não deixe o cansaço virar o seu normal. O descanso, o autocuidado e os hábitos saudáveis não são um luxo, são uma necessidade. Porque a verdade é uma só. Você nunca vai conseguir dar o seu melhor se estiver vazio por dentro. 7. Quando você muda o olhar, tudo pode mudar. A vida tem esse estranho hábito de nos testar justamente quando menos esperamos. Você já percebeu? Quando tudo parece bem, de repente o chão some. O trabalho desanda, as relações se quebram, a saúde balança, as expectativas viram pó e o caos toma conta. Eu já passei por isso. Teve um momento da minha vida em que eu me sentia completamente perdido, cansado, sem vontade de nada, como se nada fizesse sentido. E aí vem a pergunta inevitável. E agora? É só isso? O pior é que nesses momentos parece que o universo inteiro resolveu conspirar contra você.
como se tudo estivesse alinhado para te fazer se sentir ainda mais miserável. Mas um dia, alguém me falou de filosofia estoica. E não era nenhum especialista. Era só uma pessoa comum que me trouxe uma lição simples, mas poderosa. Mudar a forma como eu via a vida. Parece fácil, né? No papel tudo parece simples. Mas a verdade é que esse pequeno ajuste na forma de pensar tem o poder de transformar absolutamente tudo. Essa pessoa me disse algo que nunca mais esqueci. A vida não é sobre o que acontece com você. É sobre como você escolhe enxergar o que acontece. Ou seja, você não controla tudo o que acontece, mas pode controlar como reage. E, meu amigo, isso vale ouro. Se alguma vez você se sentiu no fundo do poço, achando que tudo estava perdido, guarda isso. Nem sempre o que parece um desastre realmente é. Às vezes é só o começo de algo que vai te fazer crescer. O que realmente te afunda não é o que acontece, mas como você encara o que acontece. E é aqui que entra o chamado reframing, ou em bom português, ressignificar. Não tem nada de mágica nisso, mas tem muito poder. Sabe quando você olha uma pintura de muito perto e tudo vira uma mancha sem sentido? Mas aí você dá um passo para trás. E de repente a imagem inteira faz sentido? É isso. O segredo é saber quando dar esse passo atrás. Mudar o ângulo. Enxergar a situação de outra forma. E de repente, aquilo que parecia gigante não parece mais tão assustador. Na próxima vez que você se sentir preso num ciclo de tristeza, cansaço ou desânimo, lembra, nem sempre dá para controlar o que acontece. Às vezes não tem o que fazer diante de um dia ruim ou de um problema grande demais. Mas o que você sempre pode escolher é o que fazer com o que está sentindo. Você pode olhar o copo meio vazio ou enxergar o que ainda tem ali. E não estou falando de fingir que está tudo bem, nem de se forçar a ser positivo o tempo todo. Isso só te afasta ainda mais da realidade. O que eu tô te dizendo é que os seus pensamentos têm poder. Eles direcionam o que você sente. E os estoicos sabiam disso há séculos. A grande lição não se trata de evitar as dificuldades, mas de aprender a atravessá-las com a mente tranquila. Como diziam os antigos, o verdadeiro controle não está no mundo lá fora, mas na forma como você escolhe pensar. Pode até parecer pouco, uma ideia simples jogada num dia ruim, mas acredita, muda tudo. Porque a verdadeira liberdade não vem do que acontece com você. Ela vem da forma como você escolhe enfrentar o que acontece. O que mudou a minha vida não foi um milagre, nem uma revelação. Foi só a consciência de que as coisas não são o que parecem. Tudo depende de como a gente olha. E essa ideia, tão simples, tem o poder de transformar tudo. Então, se um dia você se encontrar num momento escuro, lembra disso. O poder de mudar a sua perspectiva está nas suas mãos. E sim, pode não ser fácil, mas é a única maneira de encontrar um pouco de luz no meio da escuridão. Porque no fim das contas, a vida não é o que acontece com você, é como você escolhe enxergar o que acontece. 8. Está tudo bem não estar bem. Tenho certeza de que você já passou por isso. Acorda de manhã e o dia parece uma sequência de obstáculos, um atrás do outro. A energia vai embora como água escorrendo pelos dedos. E tudo o que você mais queria era sumir, dormir e esquecer de tudo. A vida não é feita só de dias bons. E às vezes parece que a gente fica preso numa espiral de desânimo da qual não consegue sair. Mas me escuta, está tudo bem não estar bem. No meio de todo esse caos mental, a gente esquece que sentir-se cansado, triste ou sem forças é algo humano. E tudo bem. Vivemos num mundo que exige perfeição o tempo todo. Ter a vida sob controle, estar feliz o tempo inteiro. E claro, se você não cumpre essa expectativa, parece que tem algo errado com você, não é? Mas ninguém te conta que validar o que você sente é essencial. Sentir-se mal de vez em quando é normal. O problema começa quando a gente tenta esconder a tristeza ou a angústia, como se não tivéssemos o direito de sentir nada negativo. Essa cobrança por perfeição é exaustiva. E os próprios estoicos já sabiam disso. Eles entendiam que a vida é como uma montanha-russa, e aceitar o cansaço e a tristeza como parte do caminho é o que permite aproveitar também os momentos bons. Agora, sabendo que tudo bem se sentir mal, vem a parte mais importante: agir. Às vezes, um simples momento de respiração profunda pode ser a diferença entre explodir ou manter a calma. Seu corpo reage aos seus pensamentos. Se a mente descontrola, o corpo sente.
Por isso, praticar a respiração consciente é tão poderoso. Respira fundo, segura o ar por alguns segundos e solta lentamente. Repete isso algumas vezes. Parece simples demais, mas é como apertar o botão de reset no sistema nervoso. Não subestime o poder da respiração. Os antigos já sabiam. Controlar a respiração é uma forma de controlar as emoções. Outra prática que pode te ajudar é a meditação de ancoragem. Nada mais é do que se manter presente no agora. Quando a mente começar a se perder nos pensamentos escuros, puxe sua atenção de volta para o que está ao seu redor. O som da chuva, o toque da sua pele, o cheiro do café. Qualquer coisa que te traga de volta para o momento presente. Pode parecer pequeno, mas desacelerar a mente assim alivia o peso na hora. E quando você se sentir sem energia, triste, ou achando que não consegue mais, lembra de algo simples e poderoso. Tudo passa. A vida é cíclica. Por mais escuro que tudo pareça hoje, amanhã o sol pode e vai voltar a brilhar. A esperança não é um sonho distante. Ela é o lembrete de que as dificuldades fazem parte do caminho. Assim como o inverno sempre dá lugar à primavera, você também vai atravessar seus próprios invernos emocionais. E quando sentir que não tem forças, repete para si mesmo: hoje é só um capítulo. O livro ainda está sendo escrito. Nunca se esqueça, o ser humano tem uma capacidade de resiliência que nem imagina. Você é muito mais forte do que pensa. Você não é uma máquina. E tudo bem ter momentos de fraqueza. Isso não te faz fraco. Isso te faz humano. A filosofia estoica nos lembra que a vida é cheia de altos e baixos. O segredo não está em evitar o sofrimento, mas em aprender a lidar com ele. Então, quando sentir que não aguenta mais, respira, aceita o que sente e age. Porque a aceitação e a ação são seus melhores aliados. Encontre esperança no que ainda vem pela frente. Porque tudo passa, até os piores dias. No fim, o que realmente importa não é quantas vezes você cai. É como você escolhe se levantar depois de cada queda. 9. Você não é fraco, só está cansado. Tenho certeza que você já se sentiu esgotado sem nem entender o porquê. Não é falta de sono, nem de descanso físico. Existe algo mais profundo, algo dentro de você drenando suas forças sem que você perceba. E aí, é fácil cair na armadilha de achar que está sendo fraco, que não tem força suficiente para lidar com tudo o que a vida joga no seu colo. Mas me escuta bem, você não é fraco. Você só está cansado. Cansado de carregar emoções que não sabe como lidar. Cansado de enfrentar um mundo que às vezes parece que quer te esmagar. E essa diferença é fundamental. E é sobre ela que eu quero te falar agora. Primeiro, vamos deixar algo claro. Tristeza, depressão e esgotamento emocional não são a mesma coisa. Apesar de às vezes parecerem se misturar. A tristeza é aquela sensação passageira que surge quando algo não sai como você esperava. Ela dói, sim, mas passa. A depressão, por outro lado, é como um hóspede indesejado que chega e não vai embora. Ela se instala, interfere em tudo, até naquilo que você nem percebe. E aí tem o cansaço emocional, que é diferente de tudo isso. É um peso invisível que você carrega dia após dia. Um esgotamento profundo que não vem de correr uma maratona, mas de travar uma luta constante dentro da sua própria cabeça. É o desgaste de viver em estado de alerta, de sobreviver, quando o que você queria era simplesmente viver. O pior é que esse cansaço nem sempre aparece de imediato, mas aos poucos vai se tornando impossível de ignorar. Seu corpo começa a refletir o que a mente já não consegue mais esconder. Você dorme mais, mas o descanso nunca chega. Os músculos ficam tensos sem motivo. E a mente não para. Aquele diálogo interno vira um barulho insuportável. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. O esgotamento emocional não tem cura rápida. Não existe fórmula mágica. Mas os estoicos já sabiam de algo essencial. Corpo e mente estão conectados. O que você faz por um, afeta o outro. E aí vem a pergunta: o que fazer quando o peso fica grande demais? É aqui que muitos de nós caímos no mesmo erro. Tentar aguentar tudo sozinho. A gente cresce achando que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Mas não é. Na verdade, é o oposto. Pedir ajuda é um ato de coragem. É como estar carregando uma mochila cheia de pedras e, ao invés de seguir sozinho, ter a sabedoria de chamar alguém para dividir o peso. Pode ser um amigo, um profissional ou alguém da família. O simples ato de compartilhar a carga
já faz ela ficar mais leve. Porque ninguém foi feito para carregar o mundo nas costas, e o esgotamento emocional se supera, mas não na solidão. O primeiro passo é simples, mas poderoso. Reconhecer que está tudo bem não estar bem. Tá tudo bem precisar de um tempo, de um respiro. Isso não te torna menos capaz. Pelo contrário, é um sinal de autoconhecimento e de saúde emocional. Então, da próxima vez que você sentir que o mundo está te esmagando, lembra disso. Você não é fraco. Você só está cansado. O esgotamento emocional não é um sinal de que você não consegue mais. É só o jeito do seu corpo e da sua mente pedirem por um descanso. E não tem nada de errado em pedir ajuda, nem em se dar o tempo que você precisa. Lembre-se, por mais longo e solitário que o caminho pareça, você não precisa percorrê-lo sozinho. Faça um favor para você mesmo. Pela sua mente, pelo seu corpo. Busque o apoio que precisa. Porque a verdadeira força não está em aguentar tudo calado. Está em ter coragem de reconhecer que precisa de ajuda para continuar. 10. Comece a se sentir vivo de novo. Já teve aqueles dias em que tudo parece um esforço gigantesco? Dias em que levantar os olhos do celular parece uma missão impossível. E fazer o mínimo, como tomar banho ou arrumar a cama, parece escalar o Everest? Eu sei, não é fácil. E o pior é que nesses momentos você se sente preso num túnel sem saída, só esperando que algo, qualquer coisa, te dê uma razão para continuar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que você precisa não é de um milagre ou de uma grande revelação. O que você precisa são de pequenos passos, pequenas metas, micro-conquistas, que te façam aos poucos se reconectar com aquilo que um dia te fazia sentir vivo. A vida às vezes parece uma corrida de obstáculos sem fim. Mas, e se eu te dissesse que você pode seguir mais leve, se parar de tentar pular tudo de uma vez? As micrometas são como pequenos degraus, que mesmo parecendo insignificantes, te levam muito mais longe do que você imagina. Você não precisa vencer a maratona da vida hoje. Aliás, se tentar é bem capaz de tropeçar logo no primeiro quilômetro. Então, por que não focar em uma única coisa? Levanta, faz uma tarefa, uma só, e faz bem feito. Toma um banho, faz aquela ligação ou simplesmente dá um passo para fora da cama. Só isso já é um avanço. E não é pouca coisa. Esse pequeno movimento te traz de volta a sensação de que você ainda tem controle. Os estoicos já sabiam. A vida não se mede pelos grandes feitos, mas pela capacidade de superar os pequenos desafios do dia a dia. No meio da rotina, a gente esquece o que realmente nos movia. Talvez um dia você gostasse de dançar, de ler, ou só de tomar um café vendo o nascer do sol, pois é hora de resgatar essas coisas. Sim, nos dias ruins tudo parece um peso. Mas se você fizer o esforço de retomar uma dessas pequenas paixões, já estará dando um enorme passo para sair desse buraco. E não estou dizendo para você tentar voltar a ser o que era antes, como se fosse fácil. A ideia não é se forçar a sentir o que já não sente, mas encontrar aquele cantinho dentro de você que ainda é capaz de vibrar. Talvez no começo nem funcione, mas só o fato de tentar já é uma vitória. E se o vazio bater, tem uma prática simples que pode mudar a sua perspectiva. A gratidão. Sim, eu sei. Parece frase de autoajuda, mas funciona. Tira uns minutos do dia para pensar no que você realmente é grato. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser um café quentinho, uma mensagem de um amigo, ou simplesmente o fato de estar vivo hoje. Conectar com o que é bom, por menor que pareça, aos poucos vai preenchendo o vazio. Quase sem perceber, mas funciona. E lembre-se de uma coisa: se conectar com o outro também é essencial. O ser humano não foi feito para viver isolado. Um gesto de gentileza, uma conversa rápida, um riso compartilhado. Às vezes é isso que reacende aquela faísca que você achava que nem existia mais. A vida não vai ser fácil o tempo todo. Vai ter dia que a energia e a vontade de seguir em frente vão simplesmente sumir. Mas guarde isso. Você não precisa de um milagre para sair desse lugar. Às vezes, tudo o que você precisa são pequenas vitórias. Reconectar com o que te fazia bem e um pouco de gratidão para lembrar que nem tudo está perdido. Os estoicos sabiam disso. Por isso, suas ideias continuam tão vivas até hoje. Porque a verdadeira força não está no tamanho dos seus feitos. Está em como você aprende a lidar com os pequenos momentos da vida. E quando tudo parecer desmoronar, reconstrua. Com o que você tem, com o que sobrou. Mas reconstrua. 11.
A tristeza não vem para te derrubar, mas para te transformar. Já se pegou olhando para o horizonte pensando que a tristeza é como um visitante indesejado que simplesmente não vai embora? Tenho certeza que sim. Todos nós já passamos por isso, por aqueles dias cinzentos em que parece que a energia foi tirar férias e te deixou para trás. Mas, e se eu te dissesse que a tristeza não é esse monstro que a gente acredita? E se ela fosse, na verdade, como uma semente, pequena, feia à primeira vista, mas capaz de dar origem a uma nova versão de você mesmo? A tristeza é como a chuva que encharca a terra antes da flor nascer. Ela tem um valor profundo. Não é um obstáculo. É uma oportunidade disfarçada. Nos ensinaram que o sofrimento deve ser evitado a todo custo, que a tristeza é perigosa, que é fraqueza. Mas a verdade é que essa sensação tão humana e inevitável tem muito a nos ensinar. Os estoicos sabiam disso. Eles entenderam muito antes de nós que a dor não é o fim. Ela é um sinal de que algo dentro da gente está mudando. Por isso, da próxima vez que se sentir sem energia, triste ou abatido, lembra: o sofrimento não é só parte da vida. Ele também pode ser um motor para o seu crescimento. E se isso te soa clichê, pensa em qualquer história de superação que você já ouviu. Qualquer pessoa que tenha chegado mais longe do que imaginava, teve seu momento de luta interna, um capítulo onde a tristeza não foi só aceita, mas aproveitada. Agora imagina se a tristeza fosse como um cinto de segurança. Não algo que te prende, mas algo que te protege enquanto você atravessa as partes mais turbulentas da vida. O segredo não é fugir dela, mas aprender a atravessar por ela. E o que fazer para transformar esse peso em algo útil? O primeiro passo, e o mais difícil, é aceitar. Parece simples, eu sei, mas tudo o que é simples costuma ser o mais difícil de colocar em prática. A aceitação é o ponto de virada. É o momento em que você para de se debater e começa a transformar aquela emoção que te paralisa em algo que pode te impulsionar. Os estoicos nos ensinaram que não controlamos o que acontece, mas controlamos como reagimos. Então, em vez de resistir à tristeza, tenta entender o que ela quer te mostrar. Pergunta para si mesmo: o que eu posso aprender com isso? Talvez por trás dessa neblina densa existam lições que vão te fortalecer. Outro ponto importante: mude a forma como você enxerga o próprio sofrimento. Quantas vezes, olhando para trás, você percebeu que os momentos mais difíceis foram justamente os que mais te ensinaram? É aí que entra o poder da reflexão. O sofrimento não precisa ser só dor. Ele pode ser uma oportunidade de mergulhar em si mesmo, repensar o que realmente importa. E aos poucos a tristeza deixa de ser esse monstro que te assombra e se transforma no que te impulsiona a ser mais forte e mais sábio. É claro que isso não significa buscar o sofrimento. A ideia nunca foi se tornar um masoquista emocional, mas entender que quando a tristeza chegar, ela não é um sinal de fraqueza, é um passo na sua evolução. Assim como uma árvore que se curva quando o vento é forte, mas que segue crescendo em direção ao sol, você também pode aprender a resistir à tempestade e sair do outro lado mais forte. A tristeza não é sua inimiga, ela pode ser uma aliada. Então, da próxima vez que se sentir perdido nesse mar de emoções, lembra: nenhuma tempestade dura para sempre. A sabedoria dos estoicos nos ensina a olhar além da névoa do momento e usar a dor como uma bússola, que vai te guiar até um futuro mais leve, mais claro. A vida é como um filme. E cada tristeza é só uma virada no enredo que te prepara para o próximo capítulo. O que você sente não te define, mas se você aprender a aceitar, pode ter certeza, isso vai te moldar. 12. Quando faltar força, lembre-se do que já superou. Às vezes a vida parece um grande buraco negro, sugando tudo o que eu sou. Não sobra energia, não sobra vontade, nem um pingo daquilo que um dia já fui. A tristeza chega sem avisar e se instala no peito como um peso difícil de soltar. Mas o que fazer quando você sente que não tem mais forças nem para sair da cama? Quando até respirar parece uma tarefa monumental. Nesses momentos tem algo que eu costumo repetir para mim mesmo. Algo simples, mas que me ajuda a reorganizar os pensamentos e não cair na armadilha da desesperança. Primeiro, eu me digo: isso também vai passar. Pode parecer clichê, mas é uma das maiores verdades que aprendi com a filosofia estoica. Tudo passa. As emoções, por mais intensas que sejam, não duram para sempre. Nem as dores, nem as alegrias. As tempestades internas passam, assim como as que vêm de fora.
E repetir isso não é ignorar a dor, mas lembrar que ela faz parte do processo, não é o fim. Ninguém vive permanentemente em crise, assim como ninguém vive em felicidade plena o tempo todo. A vida é feita de altos e baixos, e o que hoje parece um abismo, amanhã pode ser só mais um obstáculo superado. Outra coisa que sempre repito é: eu não preciso estar bem o tempo todo. Essa, confesso, é difícil de acreditar nas piores horas, mas é justamente a que mais me alivia. Vivemos num mundo que exige felicidade, produtividade e sucesso constantes. Mas ser humano é também ter momentos de fraqueza. Tá tudo bem se sentir perdido, triste, esgotado. Não é necessário lutar contra cada emoção negativa. Às vezes, aceitar o que se sente é o primeiro passo para encontrar paz. Então eu paro e me pergunto: o que essa tristeza está tentando me dizer? É fácil cair na tentação de fugir do que sentimos, se distrair. Mas como os estoicos ensinaram, a reflexão é essencial para entender a raiz do que nos pesa. A tristeza muitas vezes não é só um sintoma, mas um sinal. Será que tem algo que eu estou evitando? Alguma mudança que preciso fazer? Por mais desconfortável que seja, a tristeza pode ser uma aliada. Ela nos obriga a olhar para dentro e encarar o que realmente importa. Depois disso, vem o mais difícil: me acolher, sem me julgar. Quantas vezes a gente se culpa por estar mal, por não conseguir simplesmente sair dessa? Mas a verdade é que se tratar com compaixão não é fraqueza, é coragem. Pensa, se fosse um amigo passando por isso, você julgaria ou ofereceria apoio. Então por que com a gente é sempre diferente? E por fim eu me lembro: eu sou capaz de superar isso. Porque olhando para trás, quantas vezes eu já achei que não ia aguentar? Quantas vezes a vida pesou, e mesmo assim eu continuei. As dificuldades não nos definem. O que nos define é o que escolhemos fazer com elas. Cada vez que repito essa frase, um pouco de esperança volta a aparecer. E onde existe esperança, o caminho da cura começa a se abrir. A tristeza não é o fim do mundo, mesmo que às vezes pareça ser. Ela é só mais um capítulo da vida. Um lembrete de que estamos vivos e de que, no fundo, todos estamos conectados por essa mesma humanidade. No final das contas, o que realmente importa não é evitar sentir tristeza, mas aprender a atravessar esses momentos escuros com compaixão, paciência e reflexão. E quando sentir que não tem forças para continuar, lembra, o que você precisa é dar só um pequeno passo. Só um, porque as grandes transformações começam assim, devagar, um movimento de cada vez. A vida não se mede pelos momentos felizes. Ela se mede por como escolhemos enfrentar os momentos de tristeza. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!